Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito bom tê-los aqui nessa noite novamente. Vamos lá. Múltiplos Sons se propõe a apresentar, difundir e criar um acervo digital da vivência e caminhos múltiplos e plural da música do Grande ABC, tá joia? E nesta edição, a mostra Múltiplos Sons instrumental trará o grande violeiro. Sim, ele toca viola caipira ou viola brasileira, como ele mesmo gosta de chamar esse instrumento, tá joia? Além de professor nesse instrumento, tem vários trabalhos e experiências com outros músicos e artistas de São Paulo e do Grande ABC, tá joia? Com vocês, Diego Marques.
aí. Acabei de tocar aqui a suíte, né? Uma suíte de 3 peças chamada, a princípio, Suíte Muares, né? Em homenagem aos muares brasileiros, né? Dada a importância, né, do transporte de mula, né? Por ser um animal tão bonito, né? Forte, né? Versátil e tal. E mula, o burro, né? Então eu imaginei aqui a marcha, né? Porque tem o galope, né, do cavalo e tal, né? E a mula tem a coisa das marchas, né? Tem as marchas picadas, marcha batida, né? Então foi mais uma ambiência, né? Musical pensando, uma inspiração pensando naquele tempo, né? Usando, né, técnicas de viola mais modernas, né? E eu uso afinação boiadeira aqui nessa viola, né? E o primeiro movimento é praticamente um galope, né? Ele todo, né? E o curioso foi o movimento do meio, né? Que eu pensei nos pousos de tropa, né? Não naquele pouso solitário, né, das fazendas, mas aquele pouso comercial mesmo, né, onde os tropeiros paravam, ao mesmo tempo que alguns descansavam, já existiam os negócios ali, né, os mercados, né? Alguns pousos de tropa eram mercados, né, propriamente ditos. E lá nesses pousos, né, não era desprovido também de maracutaias e tudo, né? Então eu imaginei uma pessoa ali, um manquinho, né? Um manquinho que ele, para sobreviver, ele tem que surrupiar ali aquele ambiente, né? Então eu dei o nome da peça do meio de Cateretê do manco que pedia, do manco pedinte, né? O pedinte é aquele personagem, né? É uma coisa que, né, o vivente nordestino lá, né? Que coisa do pedinte parado ali, né? A pessoa passava e ele pedia parado. Esse manquinho não ficava parado, esse manquinho se mexe, ele é muito habilidoso, né? E eu pensei num cateretê, naquele cateretê mais rápido, né? E eu simulo aqui mesmo um solo, né? Pensando nesse manquinho, né, que ele surrupia ali, ele vez ou outra furta uma fruta aqui, um quitute ali, né, e quem está ali tentando proteger o lugar corre atrás quando descobre e não consegue pegar ele mesmo assim. Ele é baixinho desse tamanhozinho, ele mesmo manco, ele é muito hábil, né, ele consegue sair, ele consegue se movimentar no meio e escapar de tudo, né. E essa ideia do manquinho eu dei nesse solo, né? Como se fosse uma ginga dele, né? Ali no meio, né? Então eu imaginei esses vários pousos de tropa movimentados, né? Essa próxima peça aqui chama De Barro e Fogo, tá? Uma homenagem às oleiras, né? Às ceramistas, né? Que é mistura, né, do barro e do fogo, né, que né, mostrando para nós, né, acontecendo essa arte belíssima, milenar, né, da cerâmica, né. Vamos lá, De Barro e Fogo.
Isso aí. Essa peça que eu toquei agora aqui, uma pecinha curta chamada Barrento Oiro. Barrento Oiro é um poema do meu amigo poeta, grande poeta Paulo Dantas, paraibano, né? E com quem a gente desenvolveu um trabalho fantástico aí. Foi uma peça gravada dentro do projeto Mundo de Versos Encarnados, né? Mundo de Versos Encarnados, onde o Paulo ele expôs ali, né, o universo poético dele, né, da vida, né, do sertão, né, da Paraíba, o sertão mesmo nordestino, né, e ele me convidou, ele né, junto com o violonista Edu Guerra, né, para a gente compor essas peças, né, para esse projeto, né, música e poesia, música instrumental e poesia, né, projeto maravilhoso, né, e essa peça Barrento Oiro, né, é de um poema dele, né, desse projeto. Antes eu toquei de Barro e Fogo, né, eu acho que tem bem a ver, né, com essa temática, né, inclusive a cidade, né, tem muito a ver com Paulo, isso, a cidade dele, que ele nasceu, Santa Luzia, né, é um paulo ceramista, né, e você vê, a gente tem no Brasil todo isso, né, você tem lugares, né, onde, né, foi desenvolvido, né, foi, né, chegou até nós, né, essas pesquisas, né, arqueólogos, né, descobriram, né, que existia aqui dentro, né, do Minas Gerais, Bahia, né, as ceramistas, né. Então é isso. Eu ainda estou na afinação boiadeira, né. Afinação não é muito comum, né, usada na viola, tá? E é por necessidade, né? Eu uso essa afinação por necessidade, apesar de vez ou outra trazer comigo, né, outra viola, né, no cebolão, né, eu até para facilitar a locomoção eu tento compor em cima dessas duas afinações, do cebolão e da boiadeira. Eu gosto muito do Rio Abaixo, né, gosto bastante, mas para não ter que carregar comigo muitas violas mesmo, né. Então a boiadeira eu estou nesse meio termo, né, e eu acabo desenvolvendo peças aqui em cima dessa afinação, né. Eu quero fazer uma peça aqui que eu fiz ela há pouco tempo. Ela, se for pensar, né, a gente comenta que tem composições que ainda elas estão sempre em movimento, né. E eu não posso dizer assim, né, porque eu dou por fechado, né, uma composição, uma criação, né, totalmente, né. Então, assim, é uma peça que eu gosto muito de tocar. Ela é bem para dentro, sabe? É uma coisa para um ambiente pequeno mesmo, né? Então, o nome dela, eu dei o nome de Fogo no Mato, tá? Fogo no Mato, que é uma coisa mesmo da ação, sabe? Quando eu estava pensando nessa música, naquele momento que eu estava pensando, estava bem escuro, sabe? Uma coisa, a noite, né? E aquele silêncio, mas apesar de eu estar em casa ali, né, à noite e tal, na minha cabeça era aquele canavial, né, aquele cheiro de mato de canavial, sabe, e a ideia é pôr fogo no mato na ideia de a gente, né, se rebelar mesmo, né, com situações, né. A nossa situação, a situação do povo trabalhador mesmo, né? De quem está na rua, de quem está lutando, de quem está servindo, né? E muitas vezes sem o valor, né? Porque tem isso, é uma peça um pouco de revolta assim também, porque é aquela, né? Poxa, o cara trabalha, o cara aprende, né? E ele tem valores, né? Imagina o tamanho do valor cultural da cultura popular brasileira, né? Então isso precisa chegar no brasileiro, né? Isso precisa chegar nele. O brasileiro tem que descobrir o Brasil, redescobrir, né? Muita gente dá muito valor aí, eu vejo muita coisa linda e tal, e
eu pus essa peça aqui para mim, compus ela, né? Ela tem muitos acordes dissonantes aqui e tal. E a ideia do fogo no mato, né? Eu vou pôr fogo no canavial, né? Inspirado em dois grandes autores, né? O Luiz Rufino, Luiz Antônio Simas, lá do Rio de Janeiro, né? Baseado nessa literatura deles, sabe? Né? A cultura, né? Negra, né? Carioca, né? Eles também contam muito com a cultura indígena, né? A pagelança, né? O catimbó, isso misturado lá com o candomblé, com a umbanda, né? E é isso, a cultura riquíssima, o povo que criou isso, né? Por necessidade, né? Então, por necessidade, o povo consegue, né? Cria situações lindas, né? Através de brechas, né? Ele encontrou frestas. O nome dessa peça é Fogo no Mato, tá?
Fogo no Canavial. Vou trocar de viola aqui agora. E agora eu vou usar a viola do Cebolão, né? Essa aqui é uma peça que a gente ainda está desenvolvendo um título para ela, né? É uma coisa que, por inspiração assim também, eu acabei pegando toques lá do mestre de viola, né? Do Índio Cachoeira, né? Então eu desenvolvi essa peça aqui pensando no nosso território aqui, em América do Sul, sabe? Ela é uma peça sul-americana, né? E uma homenagem aí aos povos, né? Os bolivianos, peruanos, né? Brasileiros de fronteira, né? Paraguaios e tal. Então eu ainda estou aqui desenvolvendo, mas é uma peça importantíssima, tá? É uma coisa que vai estar no nosso próximo projeto agora, meu e do Paulo Dantas, tá? Vou tocar ela aqui. E eu quero fazer aqui 3 peças, né, que marcaram muito, né, porque foi muito intenso assim, a construção delas, né? E eu também transformei em suíte, né? Suíte, Mundo de Versos Encarnados, né? O nome do projeto, tá? Então são 3 peças também e eu vou fazer aqui e todas modais, né? Tem muita pegada, né? Regionalista, né? Tem um ponteio de viola, né? Muito característico lá da região nordestina, né? Tem muito a ver, dialoga com a música armorial, né? Vamos lá. Primeiro movimento.
chegando no fim aqui, eu vou só trocar de viola de novo. E tem duas peças que eu quero mostrar bastante, eu gosto muito, eu gostaria de encerrar com elas, né? E eu quero apresentar uma peça chamada Ancestre. Ancestre pensando nos ancestrais, mas é uma peça curtinha, né? E é uma coisa assim, essa música, esse teminha que eu fiz tem muito a ver comigo, assim, essa coisa da ambiência musical. Eu gosto muito disso. Música para mim é para vida, né? É pro meu dia a dia, né? A música ela contempla tudo isso. Ela é a oração, ela é a contemplação, né? É a gratidão, né? E poder aprender, né? Conforme vai passando o tempo, você vai observando aqueles violeiros e vai aprendendo os toques e tudo. Eu acabei encontrando, né? Eu estou, né, nesse processo, né, encontrando a linguagem, a minha linguagem, né? O meu jeito de tocar e tudo mais, né? Baseado nesses violeiros, né? Nesses músicos que eu admiro pra caramba, né? Então essa ideia de ambiência musical, né? Eu gosto muito dessas peças curtas, né? Que fazem parte de alguma coisa, né? Quando eu ouço o trabalho de alguém, eu gosto de ouvir o todo. Para ele teve um significado aquele todo, né? E essa ideia, né? De pequenos movimentos, né? Pequenos trechos, né? Mostrando, sabe, a determinada escala musical, determinada tonalidade, onde que o compositor estava com a cabeça naquele momento, né? Quando ele constrói aquilo e concretiza, né, numa peça, principalmente de viola, né? A viola é o meu instrumento, né? Então eu tenho essa coisa, né, de cada trecho musical, cada tema, né, tá ligado a alguma coisa. E às vezes eu passo por aquilo, dá vontade de tocar aquilo, sabe? Dá vontade de viver aquele momento. O Ferreira Goulart comenta uma coisa interessante, né? É uma experiência espiritual. Isso é mesmo. Só quem toca sabe, né? Tá? Isso, o meu ponto de vista e o ponto de vista de muito músico por aí, né? Viola, principalmente a viola, né? Que ela não é só um instrumento, não. Carrega um universo com ela, né? Um universo caipira, um universo nordestino, sertanejo, né? Universo brasileiro, né? E mesmo, né, chegando aqui pelas mãos dos portugueses, né, a gente transformou esse instrumento, né? E eu tenho bastante orgulho, assim, de fazer parte desse grupo, né, que pegou o instrumento, abraçou e falou: não, vamos mostrar a nossa terra, né? Vamos mostrar os nossos ritmos, né? Os nossos ponteios aqui, né? E muita gente gosta, né? Ancestre, né? Repetindo, né? É uma coisa lá de trás, né? E é o toque, né? Que é um toque de polegar indicador de início, assim. Mas depois eu acabo desenvolvendo rapidamente, eu acabo usando os outros dedos, né? Mas é uma coisa que remete mesmo à ancestralidade, né? Então é isso. Ancestre.
Ancestry. Vou voltar para a boiadeira para encerrar aqui. Projeto Múltiplos Sons, maravilhoso. Eu agradeço demais, cara, de estar aqui ter voltado aqui, né? Eu tô voltando no ambiente aqui do Fernando, do Tainan. Espaço maravilhoso. Agradeço a abertura, cara, esse espaço que vocês estão dando para gente, né, que é violeiro, né? A gente sabe que é uma luta danada, é uma construção, né? A gente constrói, eu faço parte de um grupo que está construindo público, né, para esse tipo de música, né? Música de viola mesmo, né? Viola instrumental, viola pura, né? Toques de viola, né? E a gente percebe muita gente gosta disso, né? E esses espaços aqui, né? Esse projeto do Fernando aqui maravilhoso, eu agradeço pra caramba, cara, ele tá aqui. Desculpa aqui algumas falhas minhas aqui nos dedos aqui. A gente sabe que eu tô aqui agora, mas muita gente tá vendo tem gente que já conhece, inclusive, as músicas, né? E deu até umas enroscadinhas aqui, mas é isso, né? A gente o violeiro aqui também tem umas falhazinhas de vez em quando, mas é de coração, assim, essas peças que eu apresentei aqui, eu gosto muito de tocar elas, sabe? É uma coisa, tem muita importância isso para mim. Na verdade, é o que a gente fala, na viola, né? Foram as melhores coisas que eu consegui fazer, né? Tem muita coisa ainda sendo feita, né? Eu me debruço aqui sobre a viola todos os dias, legal? Então eu quero encerrar aqui com uma peça chamada Feijão Preto. Feijão Preto é um teminha bem... Eu adoro esse tema aqui, rapaz. Quando eu estava fazendo ele, eu estava cozinhando feijão preto. E me veio na cabeça, sabe? Pô, a minha ascendência, né? Eu tenho no sangue aqui correndo, né? Na veia, a coisa dos caboclos, né? Do sangue indígena, o sangue nordestino também está comigo, né? Nós somos uma mistura aqui. Então eu tenho... Enquanto eu estava lá, falei, puxa vida, vinha aquele cheiro de feijão, o tempero subindo, falei, pô, me veio logo na cabeça, né, aquela coisa dos caboclos, né, dos cafuzos, o mestiço, né, que é muito brasileiro, né, e eu falei, preciso trazer isso para a viola. Aí me veio esse batuque, né, um batuque, né, quando eu toco ele, eu estou tocando e pensando nos tambores aqui comigo, né, então eu dei o nome de Feijão Preto mesmo, coisa bem singela, mas... Na minha cabeça que está brotando, né? Tempero, cheiro, né? A presença ali desses mestiços juntos, né? naquela tapera, né? Naquele espaço, naquele capoeirão, né? É isso aí, Feijão Preto.
Feijão preto. Agradecendo de novo aqui, encerrando, né? Fernandão, múltiplos sons, projetaço aí, que, né, é maravilhoso esse espaço. Né? Agradecendo o Tainan aqui na minha direita. Obrigado mesmo, gente. E de novo, né, nesse espaço. Espero voltar aqui mais vezes, né, até pela companhia de vocês, o cuidado, né? Eu vou repetir uma coisa que eu falei, né? Eu tinha dito isso lá atrás, na primeira vez que eu vim aqui. O cuidado deles com o ambiente, sabe? Desde o microfone que eu estou usando, esse cenário aqui, o cuidado em ajeitar os microfones, né? O capricho deles aqui nesse estúdio, né? Muito bom mesmo, e eu só tenho a agradecer, né? E honrado de fazer parte disso aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tainan. Valeu mesmo. É isso aí.